Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Tudo ok? E aí galera? Vamos entrando, vamos entrando. Vamos aí, né? Que dia 27 de janeiro tá chegando. E aí pessoal, queria saber aí se o áudio está tudo ok. Estão ouvindo? Tá dando aí pra me ouvir? Boa noite, boa noite. Boa noite Raíssa, boa noite Deb, boa noite todo mundo, salve. Boa noite Raíssa, Boaventura, Iago, tudo ok, né? Tudo ok, se está tudo ok, então a gente já podemos começar, né? Já vamos aí direto ao ponto, grande Ailton Zuc aí chegando na área. Vocês tiveram aí uma uma super revisão aí, né, com o mestre, o Ailton Zuc, que aí jogou duro ontem na legislação penal extravagante. E aí também entrando aí ao vivo agora, ó, o grande perfil Amo Direito, já vai seguindo aí, né, já vai compartilhando aí, convidando aí todos os seguidores. Então vamos lá, né, pessoal? O que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui agora com a revisão, e aí quem segue o professor Ailton Zuc aí sabe, né, que ele organizou aí uma semana de revisão aí com os professores, com todo mundo aí que está focado aí na equipe Adelante Carreiras Policiais. Vamos estar lá, e aí você está vendo aí na sua tela, vamos estar no dia 27 de janeiro, e aí quem ainda não fez a inscrição, corre lá, né? Vou deixar a reprise, né? Quem não puder acompanhar 100% e quem travar, acompanha aí na reprise. Lá no auditório da FM em São Luís do Maranhão, é isso aí, Alfa Zulu, né? Vamos lá, vou estar lá com a equipe do Ailton Zuc e toda a equipe. Mas vamos lá, né? Vamos aí ao que interessa e vamos resolver as questões do último aulão. Para quem não foi lá, o aulão do Mato Grosso, a gente jogou duro, pegou pesado e aí a banca também foi a banca SESC. E aí vamos, né? Vamos aí naquele modo para a gente poder pegar pesado. Acompanha aí, ó, www. O Ailton Zuc tá online, né? O Ailton Zuc tá aí pra gente jogar duro. Vejam só. A instauração de inquérito policial independe de manifestação do ofendido no caso de crime de ação penal privada. Percebe aí, ó, banca CESP, uma questão aí cobrada no ano passado, né, em 2017. E aí, qual é o detalhe? Você vai ser delegado de polícia. Você vai ser delegado de polícia, né? E aí a gente sabe que a persecução, ela via de regra se inicia já na delegacia. Eu digo via de regra porque o inquérito, por mais importante que seja, ele é dispensável. O inquérito a gente sabe que é dispensável. Aí o Ailton Zuc tá aí, né, para não deixar mentir que tem vários casos que não precisa de inquérito policial. Veja que para o Ministério Público oferecer uma denúncia, basta eu ter a prova da materialidade e ter os indícios suficientes de autoria. Júlio, mas eu não tenho ideia de quem praticou a infração penal. Se você não tem ideia, a gente vai investigar, vamos instaurar lá inquérito policial. O detalhe é que a gente, quando fala de ação penal, a gente tem ação penal pública e ação penal de iniciativa privada. Veja que, mesmo a ação sendo privada, se precisar de inquérito policial, quem vai instaurar e quem vai presidir o inquérito é o delegado de polícia, é um ato privativo do delegado. Veja, outras autoridades podem até investigar, mas inquérito policial é privativo do delegado de polícia. E aí qual é o detalhe? Imagina que eu estou diante de uma ação penal de iniciativa privada. Olha o detalhe da questão. A instauração do inquérito policial independe da manifestação do ofendido no caso de crime de ação privada. A questão está certa ou está errada? Veja, quem foi para o nosso aulão adelante sabe que a questão ela está incorreta. Essa primeira questão ela está falsa. Essa primeira questão está falsa, mas eu quero que tu entenda o espírito da coisa. Aí você diz, Júlio, como assim? Vamos imaginar aqui, e aí veja que eu vou colocar aqui a separação da ação penal. Vamos colocar aqui a separação da ação penal. Todo mundo está ouvindo, né? O áudio aí está 100%. Vamos colocar aqui a separação da ação penal com ação penal pública e ação penal de iniciativa privada. Coloca aí coração, né? Para a gente ver que está todo mundo online, tudo ok. Ok, Priscila, o áudio está ok. A ação penal pública se divide ainda em incondicionada
e ação penal pública condicionada. Como a gente está aqui, condicionada. A gente, como diz o Ailton Zuc, né, dá tempo aqui da gente desenhar. Lá o jogo é duro, é pesado e não dá tempo, né, da gente fazer essa explicação. Veja, se a ação penal ela é pública condicionada, é condicionada a alguma coisa. E ela pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça, requisição do ministro da Justiça, ou à representação do ofendido. Representação do ofendido. Não esquece aqui, ó, sábado, dia 27 de janeiro, hein? E a ação privada eu tenho lá, né, aquelas 3 subespécies, exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Qual é o problema da questão? Imagina um detalhe. Eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada, por exemplo. Imagina aí o crime de estupro. Você estudou aí direito penal, você está fera lá no direito penal. Imagina aí o crime de estupro. Crime de estupro, regra geral. Começamos agora, Micheline. Vamos lá. Primeira questão a gente tá. Imagina, por exemplo, um crime de estupro. Imagina que Maria foi estuprada. Quem for entrando aí já convida os seguidores. Maria foi estuprada. A questão é, imagina que Maria maior, capaz, 30 anos, imagina lá, com nenhum tipo de doença, tudo tranquilo. Ela foi estuprada e aí o detalhe é, chega até o conhecimento do delegado de polícia que houve um crime de estupro. Você sabe, imagina que você vai fazer prova para o Ministério Público. Você sabe que o Ministério Público só pode oferecer a denúncia se Maria representar. Só pode oferecer a denúncia se Maria representar. A pergunta agora é, o delegado de polícia, ele pode instaurar o inquérito policial sem a representação de Maria? A questão é essa. Eu sei que o Ministério Público só pode oferecer a denúncia se a vítima representar. Mas e o delegado lá, você como delegado de polícia, você teve contato, teve conhecimento do crime de estupro. E aí a questão é, o MP só pode oferecer a denúncia, veja na tela, se é condicionada à representação, só vai poder oferecer a denúncia se a vítima representar. A grande questão é, e o delegado de polícia e a autoridade policial pode? Veja, não. Veja, ele pode instaurar inquérito policial? Não. O próprio artigo 5º do Código de Processo Penal, e aí lembra, o próprio artigo 5º, vou colocar aqui para você dar uma conferida, o artigo 5º, você não pode ir para uma prova de delegado sem ler o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. O parágrafo 4º que vai te dizer que o inquérito nos crimes de ação penal pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Não poderá sem a representação ser iniciado. E o parágrafo 5º, que responderia à questão, nos crimes de ação privada, a autoridade somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. É justamente uma condição de procedibilidade. Qual é a lógica disso aqui? A lógica é uma só, preste atenção. Imagina que aqui a gente está diante do inquérito policial. Eu estou diante aqui do inquérito policial e posteriormente vamos ter aqui no futuro, quem sabe, uma ação penal. Eu digo quem sabe porque, veja, é possível que o MP peça arquivamento, então nem sempre vamos ter essa ação penal. Veja, imagina, delegado de polícia instaurar inquérito policial de ofício no caso de estupro. Ele iria investigar. Quando concluísse o inquérito e encaminhar para o juiz, veja que aqui é a ordem do código, viu? Encaminha para o juiz e o juiz abre vista para o MP, já que a ação ela é pública. Quando o MP fosse oferecer a denúncia, ele ia dizer, opa, peraí que o crime é de ação penal pública condicionada e eu preciso da autorização da vítima, eu preciso da representação da vítima. Então o que é que faz? Chama a vítima, chama a Maria. E aí chama a Maria e diz assim, Maria, você foi estuprada. E ela diz, fui, quem é você para estar dizendo isso? E aí ele ia dizer, olha, eu sou o promotor de justiça e eu só posso oferecer a denúncia se você representar. Eu só posso oferecer a denúncia se você representar. E Maria diz, e quem disse que eu vou representar? Veja, se Maria não representa, o promotor não oferece a denúncia. E aí qual é o detalhe? O delegado perdeu tempo.
para evitar tudo isso, Ailton Zucchi aí na área, para evitar tudo isso, veja que neste momento aqui, o delegado de polícia não vai poder instaurar um inquérito policial de ofício. Veja que quando a infração penal estiver diante de um crime de ação penal pública condicionada, veja, o inquérito não poderá ser iniciado sem a representação. E a mesma coisa funciona lá no parágrafo 5º para ação penal de iniciativa privada. Então perceba aí, né, que primeira questão incorreta. Primeira questão incorreta. Vamos aí, então, ficou claro, né? Ficou claro lá a primeira questão. Chegar na prova, meu amigo, chegar na prova, o CESP chegar trazendo uma situação para tu, que tu aprendeu como funciona para ação, tu traz para o inquérito. É tranquilo, ficou fácil, né? Vamos aí, todo mundo ligado. Vamos para mais uma questão. A jurisprudência dos tribunais, vamos lá porque o jogo é duro, viu? O jogo é duro. A jurisprudência dos tribunais superiores admitem um arquivamento implícito quando o promotor, veja, olha o detalhe que você já tem que se ligar aqui agora. A jurisprudência dos tribunais, veja a bronca da questão para você na hora da prova já ficar ligado. A jurisprudência dos tribunais superiores admite o arquivamento implícito. Vem pra cá. Já tá errado, meu amigo. Meu amigo, já tá errado. Aí você diz, Júlio, eu não sei nem o que é arquivamento implícito. Veja que para uma prova, né, de marcar, para uma assertiva certa ou errada, veja que você já tem aí, né, você já sabe, tá tudo lá, né, como disse aí o Ailton Zucchi, tá tudo lá no Zucchi10, né? Veja, numa prova de múltipla escolha, numa prova de certo ou errado, você não precisa nem saber o que é. Mas veja que aqui a gente precisa desenvolver, você tem que entender o que seria o arquivamento implícito. Primeira informação, você pode até aí anotar no seu material. Você não sabe nem o que é, mas, lembra lá, não é admitido. Nem o STF, nem o STJ admitem um arquivamento implícito. Lembra lá, não é admitido pelos tribunais superiores. Aí a questão vem e diz, quando o promotor deixa de denunciar o réu indiciado em inquérito policial. Qual é o detalhe que você vai ter que lembrar? Existem dois tipos de arquivamento implícito. O arquivamento implícito subjetivo e arquivamento implícito objetivo. Veja, existem dois tipos. Júlio, se não é admitido pelos tribunais superiores, para que eu tenho que saber o que danado é arquivamento implícito? Para que eu tenho que saber que é subjetivo e objetivo? Veja que na prova delegado da Bahia, delegado lá, né, de Salvador, lá na Bahia, eles cobraram a parte doutrinária. Eles falaram, o Ministério Público deixou um dos investigados, um dos indiciados de fora, logo está diante de um arquivamento implícito objetivo. Errado. A questão era falsa. A questão estava falsa. E aí qual é a ideia que tu vai levar para a tua prova? Veja, eu vou te explicar aqui, trazer um exemplo, mas lembra, subjetivo vem de sujeitos. Subjetivo, sujeitos. Ele deixou de fora, o Ministério Público, um dos sujeitos da infração penal. Objetivo, tu vai lembrar que deixou de fora uma das infrações penais, um dos fatos delituosos. Então lembra que existe a diferença doutrinária, mas aí tu vai ficar atento, tu vai ficar alerta na hora da tua prova. Tranquilo? Veja aí. Imagina aqui no objetivo, delegado de polícia, imagina, instaurou um inquérito policial e aí estava, né, investigando A e B. Investigando A e B pelo crime do artigo 155, crime de furto, e o artigo 171, o delito lá de estelionato. Imagina, aí vamos colocar aqui abaixo a mesma situação. Delegado de polícia indicia A e B, conforme, né, os artigos 155, crime de furto, e artigo 171, crime de estelionato. O grande detalhe é justamente agora o futuro. O MP, ao oferecer a denúncia, ele oferece a denúncia pelos crimes do artigo 155, crime de furto, e pelo artigo 171, crime de estelionato, mas ele só coloca A na denúncia. Veja que o delegado ele tem indiciado A e B.
E o Ministério Público, sem qualquer fundamentação, deixa B de fora, deixa um dos sujeitos da infração penal. Um dos sujeitos da infração penal. Ocorreu o que a doutrina chama de arquivamento implícito subjetivo. Subjetivo, lembra lá. Se ao invés de deixar A de fora, B de fora, o MP oferece a denúncia contra A e contra B apenas pelo artigo 155 e sem fundamentar, jogando duro aí, ó, sem fundamentar, porque veja, o MP, presta atenção aqui, ele pode pedir o arquivamento em relação a um dos fatos delituosos, mas o problema é que ele foi omisso. Ele foi omisso agora em relação a uma das infrações penais. Arquivamento implícito objetivo. Lembra lá, o arquivamento implícito ocorre quando o membro do Ministério Público ele é omisso em relação a uma das infrações penais ou em relação a um dos sujeitos, em relação a um dos indiciados, e esta omissão persiste por parte do juiz. STJ e STF não admitem. Tranquilo, pessoal? STJ e STF não admitem. Tranquilo? Valeu aí, Camila. Vamos lá. Gabarito, então, da segunda questão. O gabarito aí ficou, como a gente tinha visto, o gabarito falso. Aqui é pau, meu amigo. É pressão. É pressão. Júlio, arquivamento indireto. Aí também não admite, né? Também não admite. É aquela situação, né, do membro do Ministério Público deixar de oferecer a denúncia por considerar o juiz incompetente. Não cabe ao MP estar julgando, né, a competência do juízo. É o juiz que tem que se dizer incompetente ou não. Tranquilo? Coloca na tela. Vamos aí analisar, né? Segunda questão. A gente matou aí o arquivamento implícito. Vem aqui. Você quer muito mais que isso, claro, né? Faça já a sua inscrição no www.adelante.net.br. Se você quer ser delegado do Maranhão, você já sabe onde vai estar a grande equipe do Ailton Zucchi. Tranquilo? Vamos aí para mais uma questão. Pega a questão. O arquivamento, olha a questão. O arquivamento, bota coração aí e se o ritmo tiver bom, pessoal aí, né, pode comentar. Que aqui é um pouco acelerado, porque aqui é como diz o grande Ailton Zucchi, né? É só para faixa preta, né? Vamos lá. O arquivamento, olha o que ele diz. O arquivamento por atipicidade. O arquivamento por atipicidade faz coisa julgada formal. Opa! Faz coisa julgada formal. Fica atento aí. Motivo pelo qual permite a reabertura da investigação, caso surjam novas evidências da tipicidade delitiva. E aí, galera, certo ou errado? Veja, quando a gente trabalha com arquivamento do inquérito policial, a gente tem que analisar várias situações. Vejam só, faz coisa julgada, errado, não é verdade, né? Faz coisa julgada formal e material. Mas veja, a ideia de trazer essa questão aqui foi para revisar algo muito além. A ideia de trazer essa questão, ele coloca aqui, ó, arquivamento por atipicidade. Júlio, como assim atipicidade? Júlio, mas a questão diz que se surgirem novas evidências, caso surjam novas evidências, eu não posso reabrir a investigação, não? Eu não posso desarquivar o inquérito, não? E aí, veja, é o que eu preciso, né, trabalhar aqui contigo. Presta atenção numa coisa. Eu me preocupo muito quando os alunos estudam arquivamento do inquérito policial por uma falsa impressão de achar, de imaginar que sempre que eu arquivo o inquérito policial, sempre que surgem novas provas, eu posso desarquivar. E não é assim, meu amigo, não é assim. Não é assim que funciona. E muita gente confunde isso por causa de uma súmula. Você está estudando, sua banca é CESP, você aí conhece os julgados, você aí conhece a súmula do STF, do STJ, e tem uma súmula que me preocupa muito na hora do candidato ir para a prova, porque analisa este artigo. Vê só, o artigo 18 do STJ, ele diz assim, vê aí, Afonso, presta atenção. Olha o que diz o artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária,
O problema é que ele coloca aqui, ó, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícias. Primeira coisa, grife isso aqui, ó. Se de outras provas tiver notícia. Se de outras provas tiver notícia. Por que eu estou te dizendo isso? Concurso para delegado de polícia já questionou a situação do desarquivamento e a situação para o oferecimento da denúncia. Para desarquivar, de acordo com o Código de Processo Penal, basta eu ter notícias de novas provas. A FUNCAB, por exemplo, já tratou nessa pegadinha da literalidade. Mas veja o problema agora. Súmula 524. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode, olha o que ele diz aqui, ó, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Para iniciar a ação, tem que ter uma prova nova. Para desarquivar, basta notícias de provas novas. Júlio, qual é o detalhe que a gente vai observar aqui? É porque, preste atenção, eu preciso saber qual foi o fundamento do arquivamento. Eu preciso saber o fundamento do arquivamento. O arquivamento foi por falta de base para a denúncia? Foi por falta de provas? Por falta de justa causa? Se no futuro aparecer novas provas, eu posso desarquivar. Se no futuro aparecerem novas provas, eu posso desarquivar. Lembra disso. Júlio, não é sempre que eu posso, não? Não. Preste atenção numa coisa. Olha o que foi que a questão falou. Se eu estiver diante de atipicidade, o fato ele é atípico. O fato ele é atípico. Por exemplo, tem uma situação muito interessante, né? Tem uma situação que ela é tão interessante, mas tão interessante que virou até música. É aquela situação lá, e aí vamos lembrar daquele caso, né? Você que tem uma música da... Travou aqui, peraí, opa. Tem uma música lá da... Acho que é da Simone Simara, não sei. Que ela fala lá de um crime de adultério. Lembra lá o crime de adultério, tal, aquela confusão toda. A primeira vez que eu ouvi aquela música, eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura. Aí você diz, Júlio, como assim? É porque, presta atenção numa coisa. Quem já ouviu essa música é um sertanejo que a mulher diz que praticou um crime de adultério. E aí vê os problemas da música. Primeira coisa, adultério não é mais crime. Adultério deixou de ser crime desde 2005, lembra lá, né? Houve uma revogação lá do artigo 240 do Código Penal. Abolício crimes, como vocês chamam lá no direito penal. Ou seja, aquele crime que ela fala na música não existe mais. A música já começa errado daí. Aí depois ela diz que vai cumprir em regime fechado. Lembra lá que ela diz, olha, eu quero regime fechado. Veja, eu quero ser condenada por adultério e vai lá regime fechado. Primeira, nem crime tem. Segundo, na época que era crime, não sei se alguém já praticou, mas na época a pena não pegava, veja, regime fechado. E outro problema, ela diz que eles vão cumprir pena junto em regime fechado. Meu amigo, o Brasil é um país organizado. Veja, não, o homem e a mulher não ficam na mesma cela, não. Veja, é uma situação terrorista, vamos dizer assim. A música ela tá toda errada. Júlio, mas ela não vai fazer concurso. Claro que não vai, porque não ia passar, meu amigo. Veja que ela tá cantando totalmente errado. É lógico que ela não vai se submeter a esse concurso, porque ela não passaria. Mas o detalhe dessa questão é o seguinte, quando você escutar essa música, você sempre vai lembrar de mim. E você vai lá marcar, né? Vai me marcar lá no Instagram onde foi, porque, meu amigo, a música tá toda errada. Toda errada. E o pior, faz sucesso. Quando você bota para tocar na rádio, você diz, opa, abolício crimes, opa, não pode cumprir no mesmo regime, opa, tá tudo errado. Detalhe da questão. Uma prova, ela disse assim, uma delegada de polícia, ela instaurou um inquérito policial. Imagine, você passa no seu concurso. Essa delegada, ela sofreu, né, um certo bullying, vamos dizer assim. Ela instaurou um inquérito policial porque uma determinada mulher chegou na delegacia desesperada e disse que encontrou o marido com a vizinha. E aí você diz, opa, encontrou o marido com a vizinha, traição, tudo certo, né, tudo bem. E aí qual é o detalhe? A delegada de plano foi lá e instaurou um inquérito policial.
2 dias depois, a delegada disse, opa, peraí, eu instaurei inquérito policial por um fato atípico. O fato ele não é criminoso, o fato ele é atípico. Primeira pergunta, a própria delegada, ela pode arquivar o inquérito policial? A própria delegada, percebendo que o fato ele é atípico, ela pode arquivar o inquérito policial? Não. Primeira coisa aí, não, veja aí, né? Delegacia da Paixão, né? Veja, não pode. O arquivamento do inquérito ele é um ato complexo. Veja, o MP ele solicita o arquivamento e aí cabe ao juiz arquivar ou não. Lembra lá, delegado, artigo 17, não arquiva inquérito policial, coloca isso na tua cabeça. É engraçado que a gente acha que não vai cair, sempre cai isso, né? MP pede e o juiz que arquiva. Delegado não promove o arquivamento. O grande problema é o seguinte, imagina que daqui a um mês a mesma mulher aparece lá na delegacia. Daqui a um mês a mesma mulher aparece na delegacia. E aí qual é o detalhe? Ela diz para a delegada, doutora, estou aqui ó, com imagens, câmera de segurança, vizinhos, todo mundo para confirmar que meu marido me traiu. Todo mundo aqui trazendo informações. Eu tenho uma prova nova. Eu vou poder desarquivar? Aí você diz o quê? Não. Júlio, mas não surgiram novas provas? Eu não tenho agora uma prova testemunhal? Não tenho uma prova nova? Mas, meu amigo, o problema é o fundamento. O fundamento do arquivamento foi falta de provas? Não. O fundamento não foi falta de provas. O fundamento foi pela atipicidade. Logo, eu não posso desarquivar. Júlio, tu tem como me dizer quais são as hipóteses que cabe ou não? Olha o que eu trago para tu. Olha o que tem aí na tua tela, que tu vai tirar um print agora. Tá atualizado aí, né, conforme lá a jurisprudência, a organização lá do Dizer o Direito. Coloca aí o motivo do arquivamento e vamos ver se pode ou não desarquivar. Pega aí que o jogo é duro. Motivo do arquivamento, vai tirar um print aí da tua tela, tu vai marcar lá, tu vai aí, ó, tirando foto, como tá todo mundo aí, e aí tu vai lembrar. A ausência de pressuposto processual, analisa aí, ó, é possível desarquivamento. Falta de justa causa, como diz o código, né? Não há indícios de autoria ou prova da materialidade. Se surgir, né, novas provas, pode desarquivar. Atipicidade, o fato narrado não é crime, não cabe desarquivamento. Lembra lá que é o caso da questão. Por atipicidade, não posso desarquivar. Presta atenção. Existência manifesta da excludente de ilicitude. Aí, como sua banca é CESP e a gente vai jogar duro, tu vai lembrar, olha, STJ não admite, STF admite o desarquivamento. Existência de causa excludente de culpabilidade, não cabe desarquivamento. Existência manifesta de causa extintiva da punibilidade, não cabe desarquivamento. Lembra lá, mas tem uma exceçãozinha da certidão de óbito falsa. Lembra lá, né, conhecido por todos vocês, o caso da exceção lá da certidão de óbito falsa. Tranquilo? Show de bola, o jogo tá duro. Estão gostando aí da revisão? Vamos lá, né, pra gente ser aprovado num concurso delegado de polícia Delta Maranhão. Bota coração, sobe coração aí e vamos lá manter a pegada. Preste atenção. Mais uma questão. Questão passada, né, muita gente fala assim, Júlio, e qual foi o gabarito? Veja, meu amigo, o gabarito, a gente sabe, se é por atipicidade, não pode. Terceira questão, né, foi gabarito falso, né? O aluno, ele sempre pede aí, né, o gabarito, então vamos fazer questão aí de colocar. Próxima questão, ela diz, são medidas cautelares diversas da prisão. Vamos lá, Lucy. A gente já está em 25 minutos, 30 minutos, mas aí acompanha aí, depois pega a retransmissão. São medidas cautelares diversas da prisão. Entre outras, o comparecimento periódico em juízo, a monitoração eletrônica e a fiança. Comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica e a fiança. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Quarta questão. Veja aí, né?
Gabarito, ninguém diz, ninguém. Gabarito, então, vamos lá, alguém aí, primeiro verdadeiro, né? Verdadeiro, certo, verdadeiro, viu? Verdadeiro. Vejam só, são medidas cautelares diversas da prisão, entre outras, o comparecimento periódico em juízo, a monitoração eletrônica e a fiança. Presta atenção, analisa aqui, inclusive, quem disse fiança não. Presta atenção numa coisa. O Código de Processo Penal, ele sofreu uma reforma em 2011, uma grande reforma, né? Em 2011, mudando, né, vários aspectos relacionados, inclusive, à prisão. Veja que é o que a gente trouxe lá, como Lei das Prisões. Isso ficou muito conhecido, né? Lei das Prisões. Qual é o detalhe? Houve o aditamento no Código de Processo Penal das medidas cautelares diversas da prisão. Vamos entender a nomenclatura, ó, diversa da prisão. Porque percebe, a medida cautelar da prisão preventiva é uma medida cautelar de natureza pessoal. É uma medida cautelar, lembra lá, a medida cautelar, a Franciele, né, sempre jogando duro, né? É uma medida cautelar, prisão preventiva, a prisão temporária, veja lá, né, a busca e a apreensão são medidas cautelares, mas a medida cautelar de natureza pessoal, você tem uma prisão preventiva, você tem uma prisão temporária, só que qual é o detalhe? Eu tenho medidas diversas da prisão, medidas diferentes. E o detalhe é que a fiança, ela sempre esteve presente lá na liberdade provisória. Liberdade provisória com fiança e liberdade provisória sem fiança. Mas hoje, o artigo 319, ele traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão. Dentre essas medidas, você também tem a fiança, viu? Comparecimento periódico em juízo, proibição de manter contato com determinada pessoa, proibição de ausentar-se da comarca, lembra lá, recolhimento domiciliar, que é diferente de prisão domiciliar, lembra lá, recolhimento domiciliar é diferente de prisão domiciliar. Você tem lá recolhimento do passaporte no artigo 320, você tem a monitoração eletrônica, você tem a fiança também. Então percebe, né, que você tem várias medidas cautelares diversas da prisão. Júlio, a prisão preventiva, ela cabe durante o inquérito? Sim. Lembra lá, tanto no inquérito quanto na fase do processual. O passaporte tratado separado, lembra lá no artigo 320 do Código de Processo Penal. Medida cautelar, artigo 319 e 320. Medidas cautelares diversas da prisão. Tranquilo, então? Vamos seguir. Vamos aí jogando duro. Quarta questão, verdadeiro. Vamos para mais uma questão. Olha o que ela diz. Quinta questão, ela diz assim, ó. No caso do agente ser encontrado, dá valor a essa palavra, encontrado, logo depois, com instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, dada a impossibilidade de prisão em flagrante, deve o delegado de polícia representar pela prisão preventiva. Veja, dada a impossibilidade da prisão em flagrante, meu amigo, veja, quem é aluno aí do Adelante não cai numa pegadinha dessa. Primeira coisa, a questão ela está dando a entender, ela está te induzindo de que o flagrante só é possível naquele momento, no ato, naquela hora. Veja qual é o detalhe. A população de forma geral, não criticando, claro, nem todo mundo aí fez o curso de Direito, tem conhecimento jurídico, mas a imprensa de forma geral, e aí, claro, né, me desculpe aí, né, um jornalista, eu não estou criticando, mas na imprensa se passa uma falsa impressão de que o flagrante ele só pode ser feito em até 24 horas. Não tem essa história, né? Eita, porque fulano praticou um crime e livrou o flagrante. Imagina, o cara chega na tua casa, bate, aí, opa, fulano, tudo bem, tudo bem. Olha, eu acabei de praticar um crime, me esconde, deixa eu me esconder aí durante 24 horas que eu quero livrar o flagrante. Imagina, loucura, isso não existe. O detalhe que você tem que observar é que, na verdade, existem espécies de prisão em flagrante. A questão disse, dada a impossibilidade, meu amigo, de prisão em flagrante, negativo. É possível a prisão em flagrante. Só que aqui eu tenho um outro tipo, eu tenho uma espécie de prisão em flagrante. Júlio, quais são os tipos de flagrante? Eu tenho vários. Só que o detalhe que a questão queria
era que você conhecesse as espécies do próprio Código de Processo Penal. E eu queria te dar uma dica nisso aqui. Eu queria te dar uma dica muito importante nesse ponto. Olha o artigo 302 do Código de Processo Penal. Olha o que ele diz. Considera-se em flagrante delito quem? Vê só. Flagrante vem de flagrare. É aquilo que está queimando. É aquilo que está acontecendo. Aquilo que está queimando, aquilo que está acontecendo. Imagina, tu estás aí, ó. Presta atenção aqui, ó. Tu tá aí distraído, né, com fone no ouvido, tu tá aí ouvindo, tu colocou o celular, né? Certa vez eu tava no fórum, aí um aluno disse que botava o celular em cima da pia e ficava lá lavando os pratos e assistindo. Eu disse, coisa boa, imagina aí, tu tá aí, ó, desligado, as coisas estão passando e de repente, imagina, tu tá aí no teu quarto e alguém abre agora a porta e diz, peguei! Imagina, o cara chega e te dá um susto, o cara diz, peguei, te peguei em flagrante. Veja, é aquilo que está acontecendo, aquilo que está queimando, lembra lá. Só que qual é o detalhe? Eu tenho espécies de prisão em flagrante. E aí você vai analisar. Olha o que diz o inciso 1. Aquele que está cometendo a infração. Ou acaba de cometê-la. Está cometendo ou acaba de cometê-la. É o flagrante que todo mundo conhece. É o flagrante próprio. É a regra. Flagrante próprio, regra geral. Que a imprensa também conhece esse, né? A imprensa também conhece o flagrante próprio. Mas nem sempre você está diante daquela situação. Nem sempre você chega a tempo. Imagina, um mercadinho acabou de ser assaltado. E aí o gerente liga, né? Alguém entra em contato. E aí qual é o detalhe? Quando você chega lá, a autoridade policial chega lá, os agentes chegam lá. Quando chegam lá, qual é o detalhe? Não tem mais ninguém. E aí, através de informações fidedignas, você vai perseguir. Olha o que ele diz. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que façam presumir ser ele o autor da infração. Este é o famoso flagrante impróprio. Impróprio. E por fim, é encontrado, vamos lá, encontrado, Lucas do Rio Verde, olha aí, ó, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É o flagrante presumido. Flagrante presumido. Pessoal, eu queria aqui, né, que vocês percebessem uma coisa. Existe aqui um logo após e existe um logo depois. Quem já foi para o nosso aulão revisão, eu já dei essa dica e eu queria que tu se ligasse nisso. Você aí, né, lembra das aulas da tua faculdade. Lembra do professor passando meia hora discutindo logo após e logo depois. E aí na prova tu fica, caramba, e agora logo após é impróprio, logo depois é presumido, logo após é impróprio, logo depois é presumido. Como é que eu vou decorar isso? Meu amigo, você não vai decorar, você vai entender. E a palavra que você vai levar não é logo após ou logo depois, porque isso é a mesma coisa, meu amigo. Eu entendo da mesma forma, eu entendo do mesmo jeito, eu já fiz o teste. Certa vez minha mãe chegou e disse assim, olha, Júlio, vá comprar o pão. E eu disse, logo depois do jogo eu vou. Aí de repente ela volta na sala e diz, olha, vai ali comprar o pão. E eu disse, logo após o jogo eu vou. Eu sei que quando acabou o jogo, eu disse, mãe, quando eu disse logo após, a senhora entendeu o quê? Quando eu disse logo depois, a senhora entendeu o quê? Ela perguntou se eu estava tirando com a cara dela, né? E disse, vá comprar o pão, senão eu vou dar em você. Qual o detalhe? A grande questão ali é porque era a mesma coisa, é a mesma ideia. Não adianta a gente ficar discutindo isso. Na prova, tu vai levar isso aqui, ó. Tu vai lembrar do perseguido e tu vai lembrar do encontrado. Quando a questão disser, fulano foi perseguido, impróprio. Fulano foi encontrado, presumido. Ficou mais fácil? Perseguido, impróprio. Encontrado, presumido. Eu vou presumir, porque eu encontrei fulano com instrumentos, objetos, armas ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Uma vez o aluno disse, Júlio, é só lembrar do presumir. Não faça isso, porque aqui também tem presumir. Tranquilo? Show de bola! Vamos continuar, né? Lembra lá, né? Você lembra logo das aulas da sua faculdade, em que o professor ficava logo após, logo depois. Beleza? Vamos para mais um caso. Olha aí, ó. Ela diz assim, ó. Questão de número 6. Essa questão de número 6
a gente tem que jogar duro aqui para tu entender. Vê só. À luz do entendimento dos tribunais superiores, questão 2017, né? Lembra lá, né? Existe súmula do STJ, STF nessa confusão aí da Maria da Penha. À luz do entendimento dos tribunais superiores, a ameaça sofrida pela mulher no contexto doméstico é crime de natureza pública incondicionada. Certo ou errado, pessoal? É crime de natureza... Opa, é crime, veja aí. Vamos aqui tomar uma aguinha, né? Opa, vamos aí. Opa, como é privada, tal, errado. Vamos se ligar, viu? Vamos prestar atenção aí no detalhe. Vejam só. A questão aí é só faixa preta, né? A turma aí é 100%. Veja que ele fala, à luz do entendimento dos tribunais superiores, olha o crime que ele coloca aqui. Ameaça. O crime que a questão trouxe aqui foi ameaça, meu amigo. Fique esperto. O crime que os tribunais superiores mudaram, teve toda aquela confusão, STJ, súmula, colocar aqui, ó, súmula 542, ela diz que a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal, lesão corporal, que é incondicionada, exatamente aí, ó, Alexandra, né, Alexandra, súmula 542. Fique esperto nisso, porque qual é o problema dessa questão? É porque a gente já puxa aquele ponto de que eu pergunto, é possível, imagina que eu representei, é possível retratação da representação? Aí você vai dizer, opa, de acordo com o Código de Processo Penal, sim. De acordo com o Código de Processo Penal, sim. É cabível retratação da representação. Beleza. Aí muita gente diz, e na Maria da Penha cabe retratação? Na Maria da Penha cabe retratação? Aí tem aluno que diz, não cabe. E eu digo, como não cabe? Aí o aluno diz, porque a Maria da Penha é incondicionada. Veja, tira isso da tua cabeça. O que é condicionado ou incondicionado não é a lei Maria da Penha. O que é condicionado ou incondicionado não é a lei, é o crime. É o crime de lesão corporal. O crime X, o crime Y. Quando a gente fala da ação, não é a lei Maria da Penha que é condicionado ou incondicionada. É o crime X, crime Y, crime Z. É ele que vai ser condicionado ou incondicionado. Lesão corporal na Maria da Penha, incondicionado. A ameaça, a Maria da Penha não mudou nada. Os tribunais superiores não alteraram em nada, então continua pública condicionada. Isso quer dizer que somente se procede mediante, lembra lá, representação. Júlio, cabe retratação na Maria da Penha? Sim, mas olha o detalhe que você vai anotar. E é como disseram aí, né? Tem uma audiência lá específica, é verdade. Mas aí vamos anotar um detalhe. Coloca aí na tela, vê só. A questão da retratação, você vai anotar assim, ó. A questão da retratação é regra, que é o CPP, né? Aqui é o CPP. Artigo 25. É cabível retratação até o oferecimento. Vou colocar aqui, né? Antes, como diz o código, né? Antes do oferecimento. E aí, claro, né? Quando eu digo oferecimento, você sabe, né? Oferecimento da denúncia. Na Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, lembra lá, é antes do recebimento. Antes do recebimento. Lembra lá, né? Não confunde na hora da prova, fica esperto, ó. Oferecimento, recebimento, as provas, né, adoram trazer essa pegadinha, essa diferença. Tranquilo? Tirou o print, vamos seguir. Obrigado aí, Andréa, vamos seguir. Vamos lá, bota coração, sobe, sobe coração na tela, sobe muito coração aí, né? Pra gente poder trazer mais e mais informações, mais e mais. Vamos lá, né? Próxima questão. Valeu aí, Michel. Valeu aí, Henrique. É isso mesmo, né? Antes do juiz receber aí, Afonso, antes do juiz receber a denúncia, né? Para quem não pegou, né?
Veja aí, né, como a gente anotou. Boa noite quem está chegando agora. Veja aí a regra e veja aí a questão da Maria da Penha, né? Somente perante o juiz, né? Lembra lá, na situação lá da audiência específica, é verdade. Vou colocar aqui para você, né? Dar uma lidinha aí no artigo 16 da lei. Opa! Artigo Lei Maria da Penha. Opa, vamos lá. Travou aqui, pronto, vamos lá. Próxima questão. Pedro, Joaquim e Sandra foram presos em flagrante delito. Ponto. Pedro por ter ofendido, é isso aí, né? Vamos lá. Pedro por ter ofendido a integridade corporal de Lucas. Olha o detalhe então, né? Crime de lesão corporal. Pedro por ter ofendido a integridade corporal de Lucas, do que resultou debilidade permanente em um dos seus membros. Aí veja o detalhe, né? Debilidade, você já lembra, né? A questão lá da pena de 1 a 5 anos. Se fosse deformidade, aí seria 2 a 8, né? Lembra lá da expressãozinha lá do Código Penal, fica atento, fica ligado. Lembra lá, né? Quando você pega aí o seu Código Penal, o próprio artigo 129 do Código Penal, o artigo 129 ele trata da lesão corporal, fica atento. Artigo 129, em parágrafo 1º lá, o inciso 1, que ele fala lá da lesão grave, ele diz, né? Incapacidade para as ocupações habituais, mas aí ele coloca lá no inciso 4º. Veja lá, ele coloca lá, né, no próprio dispositivo do Código Penal. E o inciso 4º do parágrafo 2º diz deformidade permanente 2 a 8. Como ele colocou debilidade, é o inciso 3º, 1 a 5 anos. Coloca aqui, ó, debilidade, e aí para você não se perder, debilidade, a pena ela é de 1 a 5 anos. Pena de 1 a 5 anos. Fique esperto na palavrinha. Se fosse deformidade permanente, deformidade, pena de 2 a 8 anos. Fique esperto, fique atento, seria lá de 2 a 8. Mas ele diz, Joaquim, agora é outro, né? Joaquim, por ter subtraído a bicicleta de Lúcio, de 25 anos de idade no período matutino. Veja, Joaquim praticou lá um crime de furto. Crime de furto, né? A gente sabe, furto, a pena ela é de 1 a 4 anos. Furto simples lá, pena de 1 a 4 anos, jogando duro aí, Ailton Zuc, é isso aí. É www.adelante.net.br. Pessoal, vocês estão vendo aí abaixo da tela, né? A equipe, né? A equipe aí, né? A equipe em peso aí que forma a família Adelante. Mas aí vejam só. Ele diz ainda, Lúcio havia deixado em frente da padaria, né? Levar a bicicleta dele. E Sandra, por ter subtraído o carro de Tomás, mediante grave ameaça. Opa! Se teve grave ameaça, mediante grave ameaça, o crime aqui que Sandra praticou é roubo. O crime de Sandra é de roubo. E a pena de roubo é de 4 a 10 anos. Júlio, por que está colocando essas penas? Porque olha o que diz a questão a partir de agora. Considerando os crimes cometidos pelos presos, a autoridade policial poderá conceder fiança apenas a Joaquim. Olha o detalhe. É exatamente, olha, apenas a Joaquim. Veja aí, né? Quem aí colocou, realmente, né? Roubo, artigo 157, exatamente, do Código Penal. Mas aí vejam só. Júlio, o delegado só pode conceder fiança para Joaquim, certo ou errado? Correta. Verdadeira aqui a questão, certíssima. Questão aí CESP. Essa questão, sinceramente, essa questão é difícil. Essa questão é difícil. Veja só. Os tribunais ultrapassam o limite para o delegado. Veja só. Júlio, essa questão é difícil. Ela não é difícil. Ela não é difícil, mas o aluno ele tinha que saber, porque veja, a questão não trouxe. O aluno tinha que saber a pena para cada crime. O aluno tinha que saber a pena de cada crime aqui, infelizmente. Porque veja, ela só diz, ó, fulano praticou uma ofensa à integridade corporal, ou seja, a lesão corporal. O outro subtraiu a bicicleta e o outro subtraiu com violência ou grave ameaça, com grave ameaça. Aí o crime é de roubo. Você tinha que saber. E aí tu diz, Júlio, e por que o delegado só pode arbitrar para Joaquim?
Porque, detalhe, delegado só arbitra a fiança para crime com a pena máxima até 4 anos. Como aqui a debilidade, a pena é de 1 a 5, o delegado não arbitra. Como aqui o roubo é de 4 a 10, delegado não arbitra. Mas aí, eu quero desenhar para tu. Aí tu diz, Júlio, como assim desenhar? Veja só, você vai lembrar dessa informação aqui, ó. Você vai colocar assim, ó, até 4 anos ou pena superior a 4 anos. Júlio, o que é isso? Presta atenção. Até 4 anos, pena superior a 4 anos. Olha o detalhe. Quando a pena ela for até 4 anos, aí você vai lembrar que o delegado ele pode arbitrar. O delegado ele pode arbitrar. Delegado. Júlio, e se for superior a 4? Aí, só o juiz. Quem pode o mais, pode o menos. Então, aqui é juiz ou delegado. Juiz ou delegado. Mas aí, vejam só. Júlio, se a pena é até 4 anos, como é que fica? Se a pena é até 4 anos, lembra lá que a fiança ela hoje vai de 1 salário mínimo até o patamar de 100 salários mínimos. Percebe que houve uma reforma no Código de Processo Penal e a fiança hoje ela pega desde o mais pobre, vamos dizer assim, até o mais rico. Vamos imaginar dessa forma. E aí qual é o detalhe? Se for superior a 4 anos, a fiança ela vai de 10 salários mínimos até 200 salários mínimos. Até 200 salários mínimos. Aí você deve estar imaginando assim, né? Júlio, mas vê só se não é um pouco contraditório. Porque tu disse que hoje ela pega desde o mais pobre até o mais rico. Mas veja, dependendo do caso, por exemplo, um crime de roubo, 10 salário mínimo é muito. E eu concordo com você, dependendo do caso, meu amigo, 10 salário mínimo. Imagina, salário mínimo aí a quase R$1.000. Imagina arredondando quase 9 mil e pouco, quase 10 mil reais. É muito dinheiro. É por isso que o código, e aí a gente ainda tem que analisar e veja, se você quiser depois conferir, isso é o artigo 325 do CPP. O código ele diz assim, ó, parágrafo 1º do artigo 325. Ele diz, inciso 1, ele vai dizer lá, né? Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada. Eu posso dispensar. Dispensar. Vírgula, isso aqui é importante, nos termos do artigo 350 do CPP, eu vou te mostrar qual é a importância disso. Inciso 2, Júlio, o cara não é tão pobre assim não. Então, inciso 2, ele pode reduzir. Ele pode reduzir de até 2/3. Ou, inciso 3, ele pode aumentar. Aumentar de até 1000 vezes. De até 1000 vezes. Esse é o código. Pode tirar o print, mas veja, esse é o código, né? Está tudo no código, lá no Código de Processo Penal. Tranquilo? Mas aí qual é o detalhe que você vai ter que observar? Júlio, que tu acha relevante eu copiar esse artigo aqui nos termos do artigo 350? Sim. Sabe por quê? Quando a gente está estudando, e aí vem aqui para mim, quando a gente está estudando e um artigo diz assim, conforme artigo tal, nem sempre, você tem que ser honesto, nem sempre você vai ler lá o artigo tal, nem sempre tu vai lá nesse outro artigo, mas aqui você é obrigado a ir. Aí tu diz, Júlio, por quê? Porque para dispensar a fiança, de acordo com o Código de Processo Penal, só quem dispensa a fiança é o juiz. Só quem dispensa a fiança, e é isso que está aqui, né, no artigo 350, só quem dispensa a fiança é juiz. Agora, claro, né, reduzir e aumentar, juiz ou delegado. Reduzir ou aumentar, juiz ou delegado de polícia. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Falta aqui a mim. Tranquilo, show de bola. Veja aí, né? Uma revisão aí para o teu concurso. Adelante aí, carreiras policiais. Vamos resolver aqui mais 2 questões, né? Para a gente poder fechar aí com chave de ouro. Tranquilo? Aguenta ainda? O jogo é duro. Aguenta, todo mundo aguenta, né? Todo mundo aí no pique. Vamos aí para mais uma questão. Questão de número 8, né? Ela diz assim.
O Código de Processo Penal prevê a requisição às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de disponibilização imediata de sinais que permitam a localização da vítima. Veja, localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, se isso for necessário à prevenção e à repressão de crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Júlio, como é essa história aqui? Isso é aquela atualização, viu? De 2016, você vai lembrar lá do artigo 13A e 13B. Isso é aquele artigo, né? Foi adicionado lá artigo 13A e artigo 13B, acrescentado lá pela Lei 13.344 de 2016. Lembra lá? Isso é uma atualização. Se você não tiver no código, né? Se o código está desatualizado. Essa requisição pode ser realizada, olha o que ele diz, pode ser realizada pelo delegado de polícia mediante autorização judicial, devendo o inquérito policial ser instaurado no prazo máximo de 72 horas do registro da respectiva ocorrência policial. Certíssimo. Isso é o que a gente encontra lá no nosso, né, Código de Processo, no próprio artigo, né, inclusive, que eu coloquei aqui para vocês. Verdadeira aí a questão. Certíssimo aí, né? Pessoal aí jogando duro, participando aí. E aí vamos, né, dar continuidade. Vamos aí seguir, vamos aí, né? Pessoal, todo mundo aí já está inscrito no aulão, todo mundo aí já está inscrito. Quem aí vai pro aulão adelante? Alguém aí que está me assistindo agora ao vivo, quem está ao vivo aí que vai pro aulão adelante, lá no auditório da FIEMA, quem aí vai pro aulão adelante? Alguém que está online aí, vai pro aulão adelante. E aí, Neto, Gilmar, Dalva, Cláudio, vamos lá, né? Raíssa Mello, Lucas, vamos lá, 100%, né? Carolina. E aí, Tess, vamos jogar duro, né? Vamos lá, todo mundo aí, né? É isso aí. Ainda não? Vamos lá, Michele. Vamos lá, né? Comprar www, Grande Igor, Amazônia 2016, Edu. Vamos lá, né? Vamos lá. Esperando concurso de Delta, Rio Grande do Sul e Goiás. Vamos lá, né? Vamos para mais um caso, mais uma questão para a gente prosseguir. Vamos. Suponha, vamos lá, Tiago. Vamos lá, vamos, Raíssa. Acorde, fique sonhando não, vamos embora. Suponha que o réu, em determinado processo criminal, olha aí, ainda comprou da sobrinha. Ó. Suponha que o réu, em determinado processo criminal, tenha indicado como testemunha o presidente da República. Questão para Delta aí, viu? Imagina, vamos lá, né? Minas, mas tem avião, Raíssa. Vamos lá, pega um avião. Imagina, vamos imaginar que tu arrolou nada mais, nada menos do que o presidente da República para ser testemunha. Tua prova cai o tema provas. Aí ela diz, ó, o presidente do Senado Federal, meu amigo, ó, o presidente do Senado Federal. E aí caiu, né? O prefeito, ó, coloca aqui, ó, o prefeito. E o prefeito de Goiânia. Um desembargador estadual, olha aí, um desembargador aposentado, um vereador, um vereador, não sei se alguém já se candidatou aí, e um militar da Força Armada. Veja, é muita gente para ser testemunha, né? Nessa situação hipotética, conforme o Código de Processo Penal, poderão optar pela prestação de depoimento por escrito o presidente da República e o presidente do Senado Federal. Júlio, ele está dizendo aqui, ó, depoimento escrito. Presidente da República e presidente do Senado Federal. Veja, lembra aí, presta atenção e anota essa informação que eu vou te dizer agora. O artigo 202, ele diz, né, que toda pessoa pode ser testemunha, é verdade. Mas lembra que o artigo 204 diz que o depoimento será prestado oralmente. Artigo 204 diz que o testemunho, depoimento é prestado oralmente, mas o Código de Processo Penal, e aí o pessoal aí, né, tá jogando duro, batendo pesado, tá dizendo que o presidente da República e o presidente do Senado podem sim prestar o depoimento por escrito. Pode ou não pode? Vê o artigo 221. O artigo 221 ele diz assim, ó, presta atenção, a gente vai chegar lá, mas vai pra gente jogar duro. Olha o que ele diz. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores, os deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estado e território, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos municípios,
os deputados da Assembleia Legislativa Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos tribunais de conta da União, dos estados do Distrito Federal, bem como do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustado entre eles e o juiz. Entre eles e o juiz, tudo bem. Mas olha o que ele vai me dizer. Olha o que ele vai me dizer. O presidente e o vice-presidente da República, olha aí, ó, o presidente, joga duro, ó, e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão, olha o que ele diz, poderão, e aí grifa aqui, ó, poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhe serão transmitidas por ofício. Pessoal, fica ligado aí, ó. O código ele tá falando, lembra lá, ele tá falando de presidente, olha, presidente da República, do Senado, da Câmara, do STF, e a doutrina adiciona STJ. Mas quando for da República, você vai lembrar que é o presidente e o vice. Lembra lá, né? O presidente e o vice. O presidente e o vice, lembra lá. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior e os funcionários públicos aplica-se o disposto do artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição. Tranquilo? Questão, então, né, como vocês disseram aí, verdadeira, questão de número 9. Questão de número 9. Tranquilo, pessoal? Show de bola? E aí, claro, agora sim, para a gente finalizar, a questão de número 10, que é a nota que tu tem que tirar. É possível ser arguida suspeição das autoridades policiais nos atos de inquérito? Vamos lá, pessoal, Teresina. É possível ser arguida, melhor dizendo, né? É possível ser arguida suspeição das autoridades policiais nos autos do inquérito? Lembra lá? Sim ou não? Você vai lembrar, não, falso, isso aqui não pode. Lembra, o artigo 107 do Código de Processo vai dizer: não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeita quando ocorrer motivo legal. Exatamente, né? O pessoal aí, Edna, aí, ó, PAE, Pernambuco, o pessoal aí, né, falando. Vejam só. O edital, ele cobra lá um ponto, né, que é a parte dos sujeitos processuais, juiz, Ministério Público, né? E aí, quando você está estudando sujeitos da relação processual, você presta atenção aqui para a gente poder finalizar, né? E aí cada um diz de onde é, né? Diga aí cidade, estado, manda aí aquele forte abraço, mas vê só. O edital, ele coloca lá, do juiz, do Ministério Público, do acusado, defensor, ele coloca sujeitos processuais. Delegado de polícia não é sujeito processual. Delegado de polícia, ele está lá no inquérito policial. Lembra disso? Delegado de polícia está lá no inquérito policial. Júlio, mas a gente não sabe que quando um juiz ele é amigo da parte, ele é suspeito? E se eu for amigo do delegado? Opa, amigo do delegado aí não entra a suspeição. Lembra lá, o amigo do delegado, veja, não gera o delegado suspeito, mas o delegado, ele pode se auto-intitular suspeito. Tranquilo, pessoal? Para quem não me conhecia aí, né, foi um prazer. Meu nome é Júlio César Matos. Me segue lá, né? Segue lá no Instagram, né? No Periscope vocês já estão, @Júlio César Matos com Z. E segue lá no Instagram, Prof. Júlio César Matos. Prof. Júlio César Matos. Lembra lá, Prof. Júlio César Matos. Só tive dúvida na questão de lesão grave, 1 a 5, não esqueço mais. É isso aí, né? Um abraço aí para Bahia. Veja, lembra lá, né? Aí tem a lesão grave e aí ainda tem pela doutrina A gravíssima. Vitória da Conquista, todo mundo, né? Jogando duro, Goiânia, top, Macapá. Obrigado aí, né? Eu que agradeço aí, Afonso, pessoal de Natal, né? Rio Grande do Norte, Amapá, pessoal aí de Recife, ó. Michele aí, Nogueira de Recife. Grande, Aulon Top, não vi ali, Maceió, São Luís, Criciúma, Rio de Janeiro, Monte Claros, né? Vai ficar gravado, vai, né? Pessoal do Cuiabá, Aracaju, Recife, Mato Grosso,
Rio de Janeiro, Belém, Pará, Fortaleza, Camaragibe, Pernambuco, São Luís, Caruaru, aula top, obrigado aí, né, DF, pessoal aí top demais, João Pessoa, São Luís, vamos lá, né, Santa Catarina, Recife, Henrique de Fortaleza, valeu, pessoal, não esquece, né, pessoal de Carpina aí, ó, pessoal de Carpina, um abraço aí pra Carpina, né, o interior lá, a minha namorada aqui em Pernambuco. Pessoal, se liga lá, né? Vê lá o Periscope, ou o Instagram, Prof. Júlio César Matos. Lembra que o César é com Z. Tranquilo? Valeu, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Pessoal de Porto Velho, muito obrigado. Rondônia, um abraço. Bota coração, né? Bota coração. Eu que agradeço. Eu vou fazer outro desse, né? Vou fazer outro desse, acho que semana que vem vou fazer outro. Amanhã tem Montes, né? Acho que muita gente conhece, todo mundo conhece aí, né? O professor Marcos Montes. Um abraço e amanhã tem Penal.